Bom dia a todos. Hoje, nessa aula, a gente vai dar continuidade aqui à parte de proporção, né? Vamos ver agora a parte de regra de 3, tá? Tanto a parte de regra simples quanto a composta. Então, primeiro a gente tem que só dar uma relembrada aqui sobre aquela parte que na aula anterior eu tinha falado mais sobre, na parte de proporção, né? Aqueles exercícios que costumam vir muito de dividir um número em partes diretamente proporcionais, em partes inversamente proporcionais, mas a princípio eram grandezas que, se ia ser de uma coisa direta ou inversa, era o enunciado que diz, né? Agora não, são coisas que você que tem que saber, pela lógica, se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então, grandezas diretamente proporcionais vão ser aquelas lá que, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então, tá aqui, né? Quanto mais você tem de uma, mais você tem da outra. Menos de um, menos da outra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um automóvel, né? Ele anda 10 km com 1 litro de combustível. Então, para ele andar 20 km, ele vai precisar de 2 litros, né? Se você vai andar mais quilômetros, você vai precisar de mais litros. Aqui nem é o importante você ter essa precisão numérica, né? Tipo assim, enxerguei aqui, ó, 20 é o dobro de 10, então 2 é o dobro de 1. Não é isso que importa aqui. O importante aqui é você entender que, se você vai andar mais quilômetros, você vai precisar de mais combustível. Você já tem que ter um conhecimento prévio, né, de que o que relaciona combustível com quilometragem é uma relação diretamente proporcional, né? Se 1 quilo de maçã vai custar R$4, então meio quilo vai custar 2. Né? Aquele aumentou a quantidade de quilômetro, aumentou a quantidade de litro. Aquele diminuiu a quantidade de maçã, né? Ele foi de 1 quilo para meio, então também diminuiu o preço que ele vai pagar. Então são grandezas diretamente. Então não tem a ver com aumentar ou diminuir. Tem a ver com se o par aumenta ou se o par diminui, ou se o par um aumenta e outro diminui, né? Que é o caso das grandezas inversamente proporcionais. Nas inversamente proporcionais, quanto mais você tem de uma, menos você tem da outra, né? Ou menos de uma, mais da outra. Então, por exemplo, você tem lá o ciclista que anda 20 metros por segundo, ele gasta 10 segundos para fazer a pista, né? Fazer o trajeto dele. Então aqui isso aqui é velocidade, isso aqui é o tempo gasto. Você tem que ter um conhecimento, um pouquinho de senso sobre as duas grandezas, não é dominar a física nem nada, né? Mas tipo assim, se andando nessa velocidade ele gasta 10 segundos, então andando a 10 metros por segundo, ou seja, andando mais lentamente, ele tem que gastar mais tempo, certo? Essa noção você tem que ter. Então isso faz com que velocidade e tempo sejam grandezas inversamente proporcionais, independente de você saber ou não aí a física, a formulinha matemática, né, que existe por trás dessa física aqui. Se eu vou ficar mais lento, eu vou gastar mais tempo, né? Nesse caso aqui, R$20 para dividir para 2 pessoas, então cada uma ganha 10. Se for para dividir para 4 pessoas, então aumentei o número de pessoas, vai diminuir o que cada uma recebe, né? Então, tipo, as grandezas pessoas a receberem um prêmio e valor do prêmio para cada um também são inversamente proporcionais. Então, não é uma questão que o enunciado tem que falar. Isso tem que fazer sentido para você, ok? E aí a gente faz agora a regra de 3 simples, né? Vamos fazer primeiro de um jeito mais corrido, como você talvez faria assim, sem muita atenção, quando você está começando a ver isso no ensino fundamental. Depois eu vou passar uma outra forma que seria, vamos supor, um pouco exagerada para o problema, né? Você não precisaria de tanto, mas você vai aprender ela para esse problema fácil, que não precisa de tanto assim, para que você depois aplique num problema difícil, onde realmente isso seria necessário. Então, por exemplo,
6 robôs pintam 12 carros por dia. Quantos carros por dia pintariam 8 desses robôs? Um exercício totalmente simples, né? Você faz aquela tabelinha lá, né? Você preenche os dados, aí você coloca lá, robô, carro, né? Robô eu tenho 6, pinta 12 carros. E o dia que o robô for 8, quantos carros que vão ser? Aí você não sabe, se põe X, né? Como que a gente faz isso daqui? O que o aluno faria, de repente, de uma forma meio irresponsável, digamos assim, né? Deixa eu ligar a caneta aqui. Ele chegaria aqui de cara e varia assim, eu visualizo uma fração aqui, né? Coloco um igual e de cara já multiplica cruzado, sem raciocinar muita coisa. Ele coloca lá 6, né, vezes x é igual a 8 vezes 12, tá? E aí, de novo, fica aí minha dica, gente. Evita fazer muita conta de vezes. Você vai multiplicar aqui 8 por 12, às vezes você não consegue fazer isso de cabeça, você vai precisar de um rascunho, para depois, sendo que você vai ter que dividir por um número. Então, quer dizer, você vai aumentar o resultado agora para diminuir o resultado depois. Então, vai adiando isso. O que compensa mais você fazer? Você não resolve a conta de vezes, você deixa ela indicada ali, 8 vezes 12, e termina de isolar o seu x. Aí quando você tiver o seu x isolado, você enxerga que dá para simplificar, dá para cortar o número inteiro, né? Às vezes não dá para cortar o número inteiro, né? Às vezes aqui embaixo, por exemplo, seria um 20, mas aí você vai simplificando por 2, em cima e embaixo, alguma coisa assim. Aqui você simplifica por 2, né? 12 por 6 dá 2, então você vai ter aí 8 vezes 2, 16, né? E, de fato, seria a resposta certa, né? Quer dizer que 6 robôs fazem 12 carros, 8 robôs vão fazer 16 carros, vão pintar 16 carros, né? Sem problema nenhum. Tudo bem? Nada errado em fazer isso aqui. Errado, tá? É você ter feito isso sem raciocinar direito antes, tá? Mas, de fato, tá certo. Aí, o que acontece? Quando você vai num outro exemplo assim, ó, por exemplo, esse aqui, 6 pessoas fazem um certo serviço em 12 dias. Em quantos dias 8 pessoas fariam o mesmo serviço? Um exemplo parecido, né, em termos de números, digamos assim, eu estou usando os mesmos números do problema anterior, de propósito. Então você tem aqui duas grandezas, a quantidade de pessoas que vão fazer o serviço e quantos dias vão demorar o serviço. Então, quando você tem 6 pessoas, você leva 12 dias para fazer o serviço. Quando você tem 8 pessoas, você vai demorar, não sei, X dias para fazer o serviço. Vai dar ruim quando ele chega aqui de forma meio irresponsável, né? O problema é quando ele chega aqui de forma irresponsável de novo e simplesmente visualiza mais uma vez aquela fraçãozinha aqui, né? Para multiplicar cruzado. Aí coloca lá 6 vezes x é igual a 8 vezes 12. Isso aqui é a mesma conta que eu fiz no problema anterior, né? Então você vai ter aí 8 vezes 12 sobre 6. A gente já viu aí que você simplifica o 12 com 6, dá 2 vezes 8 dá o 16. Só que essa resposta não pode estar certa, tá? Isso aqui não faz sentido, porque se você tem 6 pessoas para fazer o serviço, você demora 12 dias. Agora que você tem mais pessoas para fazer o serviço, como é que você vai levar 16 dias? Você deveria ser mais rápido pela lógica, né? Se você tem mais pessoas para trabalhar, o serviço deveria acabar mais cedo e não mais tarde. Então isso aqui é porque o cara às vezes ele começa simplesmente a sair multiplicando cruzado e não quer analisar antes se trata-se de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Então, o que se poderia fazer? Eu, por exemplo, quando estava na escola, né, no fundamental, me ensinaram assim, ó. Por exemplo, quando for grandezas diretamente proporcionais, né, por exemplo, robôs e carros são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais robôs eu tenho, mais carros eu consigo pintar. Quanto menos robôs eu tenho, menos carros eu consigo pintar. Então são diretamente proporcionais. É só você multiplicar cruzado, igual eu fiz. Mas quando você tem esse daqui,
né, pessoas e número de dias para fazer o serviço, isso são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas, menos dias você precisa. Quanto menos pessoas, mais dias. Aí me ensinaram assim, então quando for assim, você visualiza as frações, só que você multiplica reto. Você coloca 6 vezes 12 é igual a 8 vezes x. Cara, isso é muito errado também. Você vai chegar na resposta certa. Mas não existe multiplicar reto. Se você escreveu já a fração que isso é igual a isso, o próximo passo é multiplicar cruzado. Você não pode multiplicar reto para forçar um caminho que vai dar uma resposta certa. Tá? O certo é você armar de maneira correta, né, que não é 6 sobre 8 igual a 12 sobre x, é de outro jeito que você tem que armar e resolver esse jeito depois da maneira correta, que é multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer assim, ó. É aquele esquema que você aprende a botar setinha para cima, setinha para baixo. Eu odeio esse negócio de setinha. Tá? A setinha, ela, às vezes, numa pressa, num exercício maior, você está meio tenso, ela começa a te induzir. Você pode achar que não, às vezes você vai rir, que isso não vai acontecer com você, mas vai por mim que pode. Te induzir a raciocinar as coisas assim. O número está aumentando, a seta é para cima, o número está diminuindo, a seta é para baixo. E não tem nada a ver com o aumento de um número sozinho. O que importa é o par sozinho. Em muitos exercícios que o número aumenta e ganha seta para cima. E no mesmo exercício um outro número diminui e também ganha seta para cima. Então esse negócio aí ele pode te dar um probleminha. Então eu vou fazer assim, ó. O que eu gosto de fazer? Primeiro, eu vou pegar na coluna que tem a incógnita, né? E eu vou colocar um símbolo qualquer, tá? Aí, sei lá, vou colocar uma estrela, tá? Não vou usar esse negócio de seta para cima, nem seta para baixo. Aí eu vou comparar a outra coluna com essa, me perguntando se, né, para eu tentar descobrir se elas vão ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre comece a pergunta de onde não tem o x, tá? Nunca comece do x para o outro, comece do outro para o x, tudo bem? Então você vai fazer assim, ó, por exemplo, com 6 robôs eu faço 12 carros, e com 8 robôs eu faço quantos carros? Certo? A sua pergunta tem que ser respondida apenas com as palavras mais ou menos, tá? Mais ou menos. Mesmo que seja muito óbvio a resposta numérica, por exemplo, 6 robôs faz 12 carros, então 60 robôs seria 120 carros, porque é só acrescentar um zero. Mas não, você não pode responder numericamente, porque tem exercícios que vão ter outras grandezas e isso não vai dar certo. Tá? O seu objetivo aqui é só responder se é mais ou menos. Então olha só, 6 robôs faz 12 carros e 8 robôs faz mais carros. Se eu tenho mais robôs eu vou conseguir fazer mais carros. O que aconteceu com o número de robôs? Aumentou de 6 para 8. E o que aconteceu com o número de carros? Aumentou, porque eu respondi que eu vai conseguir fazer mais carros. Então os dois aumentaram. Se os dois aumentaram, os dois têm o mesmo comportamento, então os dois vão ganhar o mesmo símbolozinho, certo? Mesmo comportamento, mesmo símbolozinho. E aí você vai resolver o seguinte, você vai copiar essas frações aqui, mas você vai obedecer um seguinte critério. Você vai usar até 2 símbolos no máximo, tá? Eu ia usar aqui uma estrelinha e uma bolinha, por exemplo, mas só apareceu estrelinha. Então eu vou inventar uma legenda assim. No primeiro membro fica a fração que tenha o x, tá? No outro membro fica todas as outras frações multiplicando, só que todas as outras nesse caso é uma fração só, né? É a do 6 sobre 8. E aí eu vou fazer assim, tudo que tem estrelinha eu vou copiar do jeito que está. E tudo que for bolinha, que não tem nenhuma, né? Mas se tivesse, eu vou copiar invertendo. Ou se você quiser, estrelinha você copia invertendo, bolinha você copia do jeito que está, a legenda é sua. Tá? Então eu vou fazer assim, tudo que tem estrelinha eu vou colocar do jeito que está. Então essa fração tem estrelinha, vou colocar ela do jeito que está, 12 sobre x. A outra também tem estrelinha, vou colocar do jeito que está, 6 sobre 8. E agora acabou, está armado o meu exercício.
Agora é só multiplicar cruzado. Você vai ter 6x é igual a 8 vezes 12, aquele esquema que eu já te falei, né? Passa o 6 dividindo antes de multiplicar, né? E você vai chegar na resposta 16. Tudo bem? Sem problema nenhum. Sobre essa setinha aqui, por que eu falo para começar a pergunta é do número para o x, não do x para o número? Senão você não vai nem conseguir responder direito. Tá? Imagina você falando, imagina a vida real, você chega na concessionária e fala assim, olha, para eu fazer 12 carros, eu preciso de 6 robôs. E para fazer X carros, eu preciso de 8 robôs. Ué, primeiro que isso não é uma pergunta. Segundo, ninguém fala X. Ninguém na vida real vai chegar assim, olha que legal, com 12 carros vocês fazem 6 robôs. E X carros, que seria feito com 8 robôs, então ninguém fala X numa conversa. Tá? Então você tem que vir do onde tem número para onde tem o X. Porque aí você vai falar, 6 robôs faz 12 carros. E 8 robôs faz... Você não precisa falar X carros. Você vai falar, e 8 robôs faz quantos carros? É claro que com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de domínio, de articulação, de domínio de palavras, é claro que você consegue armar uma pergunta que comece aqui da coluna do X sem ter que falar a palavra X, né? Sem ter que pronunciar, né, essa sílaba X. Mas é muita enrolação, tá? Faça direto de onde não tem letra para onde está a letra, que naturalmente você consegue uma resposta onde a resposta, naturalmente você consegue uma pergunta onde a resposta é mais ou menos, tá bom? Parece que é muita tranqueira, né? Mas você faz uma vez, duas, já fica tranquilo. Olha a diferença que vai fazer no outro exemplo. Olha a diferença que vai fazer agora. Começa na coluna que tem a letra. Então vou colocar uma estrelinha nela, certo? Agora, compara a outra. 6 pessoas levam 12 dias para fazer o serviço. E 8 pessoas leva quantos dias? 8 pessoas leva menos dias, né? Com mais pessoas eu vou precisar de menos dias. Então o que aconteceu com o número de pessoas aqui? Aumentou de 6 para 8. E o que vai... Porque eu estou vendo, né? 6 para 8, aumentou. E o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir, porque eu respondi que diminuiu. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, são comportamentos diferentes. Então, se esse tem uma estrelinha, esse vai ter que ter outro símbolo. Então, vou colocar uma bolinha. E agora você vai fazer aquele esquema. A fração do x sozinha e todas as outras depois. Aí vamos fazer aquela legenda, né? Estrelinha a gente deixa, bolinha a gente inverte. Então, onde tem estrelinha, eu copio do jeito que está. 12 sobre x. Onde tem bolinha, eu vou inverter. Então, está 6 sobre 8, eu vou colocar 8 sobre 6. E agora, eu vou multiplicar reto ou cruzado? Eu vou multiplicar cruzado. Por quê? Porque não existe multiplicar reto. Não existe você ter uma equação aqui e fazer 8 vezes 12 igual a x vezes 6. Isso é loucura. Isso é você fazer um erro para tentar contornar um outro erro. Numa questão aberta, você vai tirar 0. Tá? Então, vou multiplicar cruzado porque é assim que tem que ser. Só que isso daqui me permitiu armar de maneira correta. Quando eu fiz da outra vez, só multiplicando cruzado sem nem raciocinar nada, aqui ficou um 6 sobre 8, deu tudo errado. Agora sim, você teria aí 8x é igual a 6 vezes 12, né? Aí você pode estar passando aí o 8 dividindo antes de fazer a conta. Você deixa 6 vezes 12 sobre 8. E aí você vai simplificando. Simplifica por 2 em cima e embaixo aqui, ó, o 6 e o 8. Né? Dá 3 no lugar do 6 e o 8 por 2 dá 4. Agora você pode simplificar o 12 por 4, dá 3. Né? Vezes o outro 3, 9. Né? Você não precisa fazer a conta 6 vezes 12 de cabeça. Então, 8 pessoas levaria 9 dias. Essa resposta faz mais sentido. Porque eu tive mais pessoas e aí eu demorei menos dias. Ok? E agora, gente, se você, né, não tem problema quanto a isso, a regra de 3, não, eu faço ali, tudo bem, entendi que quando for diretamente proporcional eu multiplico cruzado e quando for inversamente eu multiplico reto, mas assim, se você quer simplesmente multiplicar reto,
Mas não escreva então a fração, a equação do jeito certo e depois multiplica reto não, que vai dar ruim, tá? Você multiplica reto, então você quer fazer isso? Nem escreve então uma fração igual a outra. Já coloca o resultado na conta de vezes reta igual ao resultado da outra conta de vezes reta. Se é o que você quer fazer, porque eu não recomendo. O que eu recomendo é que você monte a fração direitinho aqui e depois multiplique cruzado. Agora vamos ver uma regra de 3 composta, tá? Para a gente finalizar aqui. Pra você ver a diferença que vai fazer esse jeitinho aí dos símbolozinhos. Então olha isso aqui. 6 pedreiros constroem um muro de 45 metros de extensão, 90 centímetros de altura em 9 dias. E se forem 10 pedreiros com o mesmo ritmo, né, vai construir um muro de 50 metros de extensão e 180 centímetros de altura, né, em quantos dias, né? Li errado a pergunta. Em quantos dias 10 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo vão fazer esse muro aí maior e mais extenso? Tudo bem? Então vamos ver como é que você vai lidar com isso. Coloca os dados naquela tabelinha. Então essa tabelinha aí bonitinha, ó. Pedreiros, extensão do muro, altura do muro, quantos dias leva? Então 6 pedreiros, faz um muro de 45, 90 de altura, 9 dias. Não precisa preocupar com a unidade assim, né? Por exemplo, a extensão está numa unidade, a altura está em outra. Tá, mas o importante é que, tipo assim, a extensão esteja na mesma unidade antes e depois. A altura pode ser uma outra unidade, mas tem que ser a mesma antes e depois, certo? Cada coluna dessa tem que estar na mesma unidade. E aí que eu vou fazer então? Aquele esqueminha lá, tá? Vou fazer mais jeitosinho agora aqui, ó. Começa com o símbolo na coluna que tenha o X, sempre assim, tá? Então vou começar ali com uma bolinha na coluna que tem o X. Agora eu vou perguntar uma coluna de cada vez. Pedreiro com dia. Não faça pergunta começando do dia para o pedreiro. Não chega lá e fala assim, ó, eu preciso de 9 dias quando eu tenho 6 pedreiros. E X dias quando eu tenho 10 pedreiros. Ninguém fala X dias, tá? Então começa do pedreiro para o dia. Quando eu tenho 6 pedreiros, eu preciso de 9 dias. E quando eu tenho 10 pedreiros, eu preciso de mais ou menos dias. Se eu tenho 10 pedreiros, eu vou precisar de menos dias, porque agora eu tenho mais pedreiros. Então vai sair mais rápido a coisa. Ah, mas o muro é maior. Isso você não olha. Você finge que altura, extensão, nada disso importa. Seu universo é só pedreiro e dia. Eu sei que de repente talvez vai acabar levando mais dia por causa do tamanho do muro ter aumentado, mas você não pensa nisso, senão você não faz a questão. 6 pedreiros, 9 dias. E 10 pedreiros? Menos dias, porque eu tenho mais pedreiro, então teoricamente vai sair mais rápido. Então o número de pedreiros vai aumentar de 6 para 10, porque eu estou vendo, e o número de dias vai diminuir, porque eu acabei de responder que vai diminuir. Então, um aumenta, o outro diminui. Então, são comportamentos diferentes, símbolos diferentes. Então, enquanto um ganhou uma bolinha, o outro ganhou uma estrelinha. Tá? Agora, extensão de muro e dias. Para fazer um muro de 45 metros, eu gasto 9 dias. Para fazer um muro de 50 metros, eu gasto quantos dias? Mais dias, né? Se o muro aumentou, eu vou gastar mais dias. Então, a extensão do muro aumentou. E a quantidade de dia também vai aumentar. Então é o mesmo comportamento. Então tem que ter o mesmo símbolo. Se o dias tem bolinha, o muro também tem bolinha. Repara que pedreiro aumentou de 6 para 10 e extensão de muro também aumentou de 45 para 50. E no entanto um ganhou estrela, outro ganhou bola. O que às vezes um aluno ali desatento, cansado, né, acaba fazendo com aquelas setinhas, é que ele vê que o número de pedreiro aumentou e ele tinha uma setinha aqui para cima. Aí o cérebro, sem perceber, faz assim, então o tamanho do muro também aumentou, igual o número de pedreiro também aumentou, então ele também ganha uma setinha para cima. Aí que ele erra tudo. Porque você não pode ficar comparando essas colunas entre si, você só pode comparar com o X, certo? Agora, altura para dias. O muro de 90 de altura demora 9 dias. E o muro de 180 de altura? Vai demorar mais dias. Mais dias. Olha outro erro que o cara faz. O cara faz assim, ó. O muro de 90 de altura leva 9 dias. E o de 180 de altura? Aí o cara fala assim, 18.
porque é o dobro da altura, então vai levar o dobro do dia. Não é, cara. Se você falar 18, você vai errar. Aí você está tentando responder numericamente, sendo que essa resposta não necessariamente está certa, porque você está ignorando os outros dados, os pedreiros, a extensão. Então não tente responder numericamente, por mais que pareça óbvio. Responda apenas mais ou menos. Tá? Então, de novo, 90 de altura leva 9 dias. E 180 de altura? Pô, aumentou o muro, então vai demorar mais dias. Então, a altura aumentou, a quantidade de dias também aumenta. Mesmo comportamento, mesmo símbolo. Então, dias tinha bolinha, a altura também vai ter bolinha. Agora acabou. O mais difícil de você resolver exercício é você botar essa simbologia toda. O resto agora não é raciocinar. O resto agora é seguir uma receita. Como é que é a receita? Fração do x sozinha e as outras multiplicando. E inventa sua legenda. Vou inventar aí que... Ó, vou colocar aqui bolinha, eu mantenho. E estrelinha, eu inverto. Então, ó, fração do x sozinha, 9 sobre x. Tinha bolinha, então vou copiar do jeito que está. Igual, todas as outras multiplicando. Só que a do pedreiro era uma estrelinha. Então, na minha legenda, eu escolhi inverter. Então, está 6 sobre 10, eu pus 10 sobre 6. O muro tem bolinha, então copia do jeito que está. 45 sobre 50, está aqui, 45 sobre 50. A altura tinha bolinha, copia do jeito que está. Então, 90 sobre 180, 90 sobre 180. Certo? E aí você ganha isso aqui tudo montado. Claro que você pode chegar aqui, você poderia ter feito de outro jeito, né? Tipo, a estrelinha você mantém, as bolinhas você inverte, sem problema nenhum. É só você obedecer sua legenda até o fim. E aqui você poderia ficar, né? Ah, eu vou cortar aqui esse 0 com esse 0, esse 9 com 18 aqui sobra um 2 embaixo, né? Esse 0 com esse 0 aqui, esse 45 dividido por 5 sobra um 9 em cima, né? Você vai simplificando, vai tentando melhorar, aí na outra linha você pode, né, tipo assim, evita fazer muito corte, todos os cortes possíveis. Ah, dá para simplificar aqui também o 6 com 9, mas calma, né? Copia lá o que sobrou, às vezes você prefere colocar lá o 9 sobre x é igual a, o que sobrou aqui, ó, sobrou 1 sobre, em cima, o que sobrou em cima? 1 vezes 9, só sobrou 1 vezes 9, 9. E o que sobrou embaixo? 6, né? E um 2. 6 vezes 2, 12. Aí esse aqui, multiplica cruzado, nem multiplica cruzado, né? Esse aqui você pode fazer direto. Se 9 sobre x é igual a 9 sobre 12, já é igual em cima, tem que ser igual embaixo. Então x é 12. Então x é 12. Então você vai precisar de 12 dias. Certo, gente? Observação. Cuidado com exercícios onde a resposta é um número decimal e não faz sentido ser decimal. Por exemplo, se esse x estivesse no lugar da altura do muro, faz sentido um muro de 12,3 metros, né, de 12,3 centímetros? Faz. Faz sentido um muro com uma extensão de 32,8 metros de extensão? Faz. Agora, dias com vírgula faz sentido? Ah, faz também, né? 12,5 dias, 6 dias e meio. 12,3 dias, não sei exatamente quanto, mas é 12,3, é 12 dias mais um pouquinho, né? Agora, se esse x fosse a quantidade de pedreiro, não faz sentido. Ah, eu descobri aqui que eu preciso de 7,2 pedreiros. Não, você não tem 0,2 pedreiros. Ou você tem 7 pedreiros, ou você tem 8 pedreiros. Certo? Cuidado quando for a resposta de decimal numa grandeza que não faz sentido ser decimal. Por quê? Porque aí você vai ter que dar uma resposta inteira. E aí a gente tem o vício de arredondar. Imagina que a resposta, que a pergunta fosse calcular o número de pedreiros. Aí você descobre assim, quantos pedreiros que eu vou precisar se o muro tiver tantos metros, se o prazo for para tantos dias, né? Aí você descobre que você precisa lá de 7,2 pedreiros. Aí o que você vai fazer? Não, 7,2 pedreiros não dá, porque não existe 0,2 pedreiro. Então deve ter que arredondar. Aí o que o cara faz? Coloca assim, então eu preciso de 7 pedreiros. Não, tá errado.
Se você precisa de 7,2, você precisa de 7,2, quer dizer que 7 é pouco. Você precisa de 7,2. Você não pode ter esse vírgula 2. Mas você não pode escolher ficar com 7, porque 7 é pouco. Você vai precisar ficar com 8 pedreiros. Então, não necessariamente o certo é você arredondar para o número mais próximo. 7 está mais perto de 7,2 do que 8. No entanto, a resposta é 8. Ah, então esse exercício tem que arredondar para cima? Não, Não, às vezes você vai ter que arredondar para baixo. Você tem que ver o contexto. Ah, eu estou calculando aqui, ó, no meu terraço aqui, tem uma lajenzinha ali, mas não aguenta muita carga não, e eu vou empilhar um monte de caixas aqui que eu estou importando um monte de coisa agora para revender. E eu fiz uns cálculos aqui com o engenheiro, quantas aí assim, com tantas caixas que tenha tantos quilos, fazendo pilhas de tantas caixas por pilha, eu consigo, sei lá, tantas caixas. Aí o cara muda tudo. E se a caixa for mais pesada, for maior, for né, meu terraço vai aguentar no máximo quantas caixas? Aí o cara descobre que o terraço dele vai aguentar no máximo 92,6 caixas, que aguenta no máximo. Então dá para pôr quantas caixas no terraço em segurança? Você não vai arredondar para cima, né? Você vai ficar com 93 ou você vai ficar com 92? O terraço aguenta 92,6, mas você não pode pôr 0,6. Aí você fala, 92,6 está perto de 93, então o terraço aguenta 93? Não, velho. Ele aguenta 92,6. Se você 92,6 é o limite. Se você botar 93, vai cair. Então esse é um exercício que você teria que arredondar para baixo. O terraço aguenta no máximo 92 caixas. É entendido, gente? Bom, então é só isso, tá? Depois na nossa live a gente pratica uns exercícios aí. E aí vai ficar só faltando o assunto aí de porcentagem para a gente fechar o nosso bimestre, tá? Obrigado a todos aí. Até a nossa próxima aula. E valeu.